Bom dia, Brasil, graça e paz e alegria de Deus no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje, 10º dia da campanha de oração quebra de corrupção no Brasil. E hoje, uma vez mais, Deus me coloca no coração o livro de Isaías, profeta messiânico, capítulo 53, grave isso, capítulo 53 de Isaías. Vai contar a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua trajetória, ou parte da sua trajetória, principalmente no momento de crucificação. Pois é. Então vamos ler o texto sagrado para que possamos entender a respeito do que Deus ele revelou a Isaías para profetizar acerca daquele que haveria de vir para ser o sacrifício, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler o texto sagrado, Isaías 53. Versículo 1 está escrito: quem deu crédito à nossa pregação? Nós pregamos a palavra de Deus. E Deus ele fala através dos seus servos profetas. E aquele que crê, recebe porque é manifesto o poder de Deus. No meu versículo está assim: e quem deu crédito à nossa pregação, né? O versículo, quem deu crédito à nossa pregação, e o versículo acompanha dizendo: e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Deus ele revela o seu braço forte àquele que crê. Amém? Então vamos lá no versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Jesus veio no momento de escassez da palavra, de profecias. Apareceu João Batista e começou a pregar, e depois logo veio Cristo trazendo a mensagem das boas novas do Evangelho, da boa nova de Deus, o arrependimento para a salvação do homem dos seus pecados. A mensagem do Evangelho é a mensagem de arrependimento, para o homem se arrepender dos seus pecados e ter uma nova vida, um recomeço com Deus, uma nova história. Amém? Não tinha aparência nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Teve um momento até que chamaram Jesus de príncipe dos demônios. Chamaram a Jesus disso. Mas vamos lá. Se ler o Evangelho, você vai entender, vai encontrar passagem bíblica, lá você vai ver como foi feito todo. Leia e você vai entender o que eu estou falando aqui. Olha, já está profetizado, olha, mistério. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O perdão de Deus está sobre Cristo. E a cura de nossa alma está sobre ele. Através de Cristo nós somos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Precisava vir o pastor, que é Jesus. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Jesus ele veio como pastor para nos resgatar. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi sobre Jesus que veio, que caiu sobre ele todas as nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo o castigo que foi feito. Tu vê os filmes que são feitos, o filme de Mel Gibson, os filmes A Paixão de Cristo. Então retrata ali o castigo que ele está sofrendo por todos nós. Todos nós transgredimos, fazemos o que parece mal e está sobre ele. E ele sofreu por nós, não fazendo nada demais, mas tem pessoas que alguém pisar no calo dele, ele solta logo uma palavra grande. Então Jesus ele nem abre a boca. Olha o que o texto vai dizer. Ele foi oprimido, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Está vendo? Não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda para os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. É desse jeito aí. Versículo 8.
O juízo opressor foi arrebatado. Juízo opressor foi arrebatado. Da sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, mataram o nosso Cristo. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então Deus aqui trazendo a revelação a Isaías antes do nascimento de Cristo, muitos anos antes, o que havia de padecer o Cristo. Jesus ele mostra isso depois para os seus discípulos, dizendo que o Cristo haveria de padecer e ao terceiro dia ressuscitar. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça. Olha, Jesus não fez justiça nenhuma. Nem dolo se achou na sua boca. Ele estava sendo morto, o inocente, pelo pecador. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, Deus ele agradou moê-lo, fazer Jesus ser a oferta em sacrifício por toda a humanidade, porque depois da morte dele, haveria de acontecer o resultado. Eu sou um dos resultados da morte de Cristo. Hoje eu estou aqui orando pela minha pátria, pela minha nação, por causa de Cristo. Se não fosse a atitude dele lá na cruz do Calvário, eu não estaria aqui nesse monte, não estaria nessa manhã, não estaria falando desse amor de Deus, não estaria orando pela nação, não estaria fazendo nada disso. Se não fosse o amor de Cristo, entenda isso, não estaria aqui. Então, se eu estou aqui, é Jesus que me resgatou, porque o Alexandre aqui era considerado na família a ovelha negra. Então você entende bem o que significa ovelha negra, né? Tudo que é escuro, que é negro, essas coisas assim, geralmente dizem que não presta, né? Não é questão de racismo, não. É que geralmente as pessoas condenam que, tipo assim, tudo que é treva, né, não presta. Tudo que mas é nada a ver com racismo, não, longe disso. A tendência da família era simplesmente me julgar por causa do meu comportamento. Eu tinha as tendências para ir para o mundo das drogas, para o mundo de um monte de coisa errada. Mas Deus ele foi lá e me resgatou. Antes que eu padecesse, Deus estendeu as mãos e me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu estou feliz com Jesus. E é Jesus que eu prego e vivo, alegre por pregar e falar desse grandioso amor que Jesus colocou no meu coração. Amém? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e da sua alma do seu trabalho, né, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, Jesus ele levou as nossas iniquidades sobre ele. E pelas suas pisaduras, como foi falado aqui, a gente foi sarado, e a gente, quando aceita Cristo, todo pecado é esquecido, Deus esquece, Ele nos perdoa. E nos dá uma nova oportunidade de vida. O novo nascimento simboliza recomeço, recomeçar. Quem aceita Cristo está disposto a recomeçar uma nova história, afastando-se do pecado e tendo uma conduta exemplar. E esse é o propósito do Evangelho. Quando o Evangelho entra no coração do homem, transforma, amém? Por isso, versículo 12, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartiram-lhe o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. No livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39, no período de crucificação, Jesus ele vai falar acerca de dois transgressores que estão um à esquerda e outro à direita. Um despreza, porque tu não é o Cristo, só batia nós também, mas o outro fala assim, esse rapaz, tu não temes a Deus nem na hora da morte, nós pelos nossos feitos estamos aqui, mas esse nada fez. Aí virou para Jesus e falou, Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Jesus vira para esse malfeitor e fala assim, em verdade estarás comigo ainda hoje no paraíso. Quando uma pessoa se arrepende,
ainda que ele morra, viverá. Crente não tem medo de morrer, não tem, porque ele sabe que ele passou da morte para a vida. Ainda que ele morra, tem uma promessa do outro lado, uma promessa eterna do outro lado da vida ali esperando. Então entenda, quando você aceita o perdão de Deus em Cristo, você está aceitando não somente um Salvador, você está aceitando uma promessa. Qual é a promessa? A promessa de vida eterna, uma promessa de vida após essa vida. Mas para isso acontecer é necessário nessa vida, depois que você aceita Cristo, você viva como um cidadão dos céus aqui na terra. Então, como cidadão dos céus aqui na terra, eu te convido nesse livro de Isaías 53, que é uma mensagem linda que fala de Jesus Cristo, fala da sua crucificação, fala do seu amor. A palavra de Deus ela nunca há de passar. Jesus disse: a minha palavra nunca há de passar. E eu fico assim maravilhado porque esse Isaías 53 é uma palavra que vai falar do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já reparou que tem um fusquinha branco chamado Heber, né, que passa muito nos filmes, o número dele? Por que colocaram exatamente o número desse fusquinha 53? Interessante, né? Por que botaram o número? Podia ser outro número, mas por que 53? Lá vai, Shobon decai, de como nasce. Por que 53? Vamos entender. Passarão os céus e terra, minha palavra não há de passar. Muitos carros antigos, tu procura, tu não consegue enxergar mais. Mas o Fusca, você vê. Você consegue enxergar a Fusca mesmo no dia de hoje, tu vai na rua, tu consegue ver um Fusca inteiro. Você não entendeu, não? Os carros antigos foram tirados, mas ainda permanece um dos mais antigos, o Fusca. Há o comparativo, e logo quando fala desse Fusca e Heber, que é o 53, me chama a atenção para Isaías 53, que vai falar acerca de nosso Cristo. A mensagem de Cristo, ela permanece. Passarão os céus e a terra, mas a mensagem de Cristo. Podem tirar tudo, mas a mensagem de Deus vai ficar permanente. Podem tentar até mexer com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, mas a mensagem do conteúdo dela permanece. O que foi feito não pode mais ser mudado, permanece. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Deus, hoje, 10º dia da oração, quebra de corrupção no Brasil. O livro de Isaías é uma passagem que fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual o Senhor, por amor a nós, a humanidade, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma promessa eterna em Cristo. E Cristo é o perdão do Senhor para conosco, Pai. Importa que venhamos aceitar o seu perdão enquanto temos fôlego de vida, porque através do aceitar a Cristo, nós estamos aceitando uma promessa. O Senhor fez uma revelação a respeito da sua palavra, o povo, a uma terra prometida. E o povo saiu do Egito, a simbologia de saída do Egito, rumo ao deserto, a uma terra prometida. E, Senhor, quando aceitamos a Cristo, estamos nesse deserto, rumo à terra prometida. Nessa vida aqui, nós podemos até passar pelo deserto, mas estamos rumo à terra prometida. E não, através de Cristo, como Moisés guiou o povo, assim nosso Cristo, ele nos guia rumo à terra prometida. Obrigado, Deus. Pai, mas enquanto estamos aqui na terra, enquanto estamos nessa caminhada, nessa jornada rumo à terra prometida, Deus, toma a nossa caminhada, a nossa trajetória. Mas aqui essa terra, Senhor, Brasil, toma, Pai, o Brasil em tuas mãos, os 4 cantos. Continua quebrando, Pai, todas as formas de corrupção. Sara o Brasil da corrupção. Sara o Brasil da miséria, Jesus. Sara, Senhor. Sara, Senhor. Sara, Jesus.
meu país, a minha nação, meu Brasil. Assim oro, entrego em tuas mãos, Santa, e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida, lá, família. Foi mais um vídeo aí, pela misericórdia do Pai, o livro de Isaías e o propósito da campanha Quebra de Corrupção no Brasil. Mas que Deus quebre todas as formas de maldições na tua família, lar. Quebre toda forma, seja corrupção, que seja enfermidade, seja o que for preciso quebrar na sua casa. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer visitação no seu lar. Receba aí a visitação na sua casa, mudando a história da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, visite a sua casa nessa hora. E se você crer no seu milagre, receba o seu milagre agora, em nome de Jesus. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. E mais uma vez eu desejo de coração, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor dessa nação. Jesus é o Senhor da sua vida. Então receba o seu milagre, agradeço a sua oportunidade de poder estar falando contigo. Até o próximo vídeo. Graça e paz.